Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o canal, muito obrigada mais uma vez pela sua presença por aqui. E se você está chegando aqui hoje novo, seja bem-vindo, eu espero que você goste do canal. Esse é um canal para a gente bater papo, ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. A gente tem que viver de olhos bem abertos e cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é o caso de uma jovem chamada Audrey Jouannet. Esse caso aconteceu em 2005 numa cidadezinha bem do lado da capital, Paris. A Audrey, ela tinha 24 anos e ela morava numa residência fechada com total segurança. Tinha até síndico nessa residência e fazia algum tempo que ela já morava nessa residência. Então ela tinha um apartamentinho ali e ela vivia super bem. Acontece que no dia 15 de setembro de 2005, alguns amigos da Audrey, fazia alguns dias que eles não conseguiam falar com ela, eles entraram em contato com uma moça chamada Marie-Claude. Essa moça, ela era amiga da mãe da Audrey. E como eles não conheciam diretamente a mãe, eles contactaram essa senhorinha. E ela, ficando preocupada, porque os amigos da Audrey não conseguiam falar com ela, ela decidiu ir até o apartamento da Audrey. Chegando lá, ela conversou com o síndico, foi até a porta, bateu e não tinha nada. E como ela não tinha uma chave, o síndico também não, eles não puderam entrar. Mas essa senhora deixou um bilhete na porta dizendo: entre em contato comigo, a gente está preocupado com você. E depois disso ela foi embora, ela não pôde fazer mais nada. Somente no dia seguinte foi que o síndico do prédio, ele achou que a situação estava meio estranha, falou: poxa, já vieram aqui atrás dessa menina, não estamos achando, ela não voltou, também não estou conseguindo falar com ela. Ele achou importante estar avisando a mãe da Audrey, e foi isso que ele fez. Então ele ligou para a mãe da Audrey, ela veio até o local, ela tinha uma segunda chave da casa da filha e ela entrou no apartamento. Quando ela entrou no apartamento, ela viu que estava tudo como se a filha tivesse saído rápido. As coisas estavam no lugar. A Audrey fazia uns 3, 4 dias que ela tinha voltado de uma viagem no Brasil. Então as malas ainda estavam abertas e vida normal, não tinha nada de luta, roubo, não tinha nada estranho no apartamento. Então essa mãe, ela começou a fazer ali de imediato uma investigação ela mesma, vendo se tinha alguma anotação nos caderninhos da Audrey, ligando para os amigos, para ver se alguém tinha alguma pista, se alguém tinha visto a Audrey. Essa mãe, ela liga para o namorado da Audrey, pede para ele informação. Ele nessa hora, ele já começa a chorar, fica desesperado, porque ele estava sabendo que alguma coisa estava de estranho, ele pensou que ela queria dar um tempo na relação, então ele falou: vou parar de mandar mensagem para ela, que ela não responde, e nessa hora ele viu: não, realmente aconteceu alguma coisa com ela, não era paranoia da minha cabeça não, mas ele não sabia de nada. Essa mãe continuou olhando e não viu nada, já começou a ficar um pouco tarde ali. Ela falou: sabe de uma coisa? Eu vou dormir no quarto aqui do lado e amanhã eu continuo, e se eu não achar nada eu ligo pra polícia. E quando ela tava saindo ali do quarto da Audrey, enroscou o pé dela em alguma coisa na cama. E ela pegou e foi embora. Falou: não vou abaixar que eu tô com preguiça de olhar aqui. E foi pro outro quarto dormir. Ela deitou na cama, e daí veio na cabeça dela, né, ela olhando tudo que ela viu, o que eu preciso olhar mais amanhã. Ela falou: caramba, meu pé enroscou na cama, será que era alguma coisa importante que eu deixei passar? Aí ela levantou da cama dela e foi até o quarto da Audrey. Quando ela baixou, para surpresa dela, ela viu a Audrey embaixo da cama. E na inocência dessa mulher, ela falou: minha filha, o que você tá fazendo aí? Levanta. E não aconteceu nada. Quando ela pôs a mão na filha dela, ela percebeu que estava bem gelada e foi naquela hora que ela realizou: meu Deus, a minha filha está morta. E daí foi aquela gritaria, aquela correria, e já chamaram a polícia. Quando a polícia chegou no local, eles perceberam que não era nada de acidente, era sim um crime. Então a polícia científica veio também para estar colocando ali todos os produtos luminol para ver se tinha sangue. O apartamento dela estava limpo, não tinha sangue nenhum. Ficou claro para a polícia que ela tinha sido estrangulada e fazia uns 4 dias que ela já estava morta ali embaixo da cama dela. Então todo mundo queria saber o que aconteceu, quem que ela tinha visto. Alguns vizinhos disseram que do dia 13 para o dia 14 de setembro de 2005, eles ouviram gritos na madrugada. Mas sabe como é que é francês, né? Eles não fizeram nada, vida que segue, que eles não gostam de incomodar. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui. Polícia, querendo ter mais pista para já começar a investigação, eles colaram nesse síndico do prédio, que esse síndico normalmente conhece todo mundo, sabe o horário de todo mundo, né? Aquela pessoa que vê todo mundo sair, vê o cotidiano da galera. O nome desse síndico era Senhor Caiese. E a polícia começou a perguntar muita coisa para ele, e ele começou a ficar meio puto, sabe?
poxa, a polícia sentiu que ele estava meio chateado de ficar respondendo as perguntas, ele estava estressado, ele estava com pressa, não estava querendo ajudar muito. Daí a polícia achou estranho, mas estava ali perguntando, e ele respondendo, mas ele estava ali de má vontade. Passando algumas horas, esse senhor Caiese, ele simplesmente soltou para a polícia uma bomba. Ele falou assim: olha, gente, eu sei que vocês vão começar a investigação aí, e eu sei que em algum momento da investigação eu vou ser o suspeito, porque eu já estive preso por causa de violência sexual contra mulheres, e eu sei que vocês vão encontrar o meu DNA na casa da Audrey, porque eu já vim aqui, porque ela estava precisando de algum veneno, porque tinha borboletinha, tinha inseto aqui na casa dela, e eu vim matar, então como eu trouxe esse veneno, tem o meu DNA aqui nas coisas dela. Então eu sei que eu vou me tornar um suspeito, mas fiquem sabendo que eu já paguei por tudo que eu tinha feito, e agora eu não tenho mais problema com nada. Nessa hora, o senhor Caiese, ele foi bem assim honesto com a polícia, ele falou: não aconteceu uma ou duas vezes, não, aconteceram várias vezes, então eu estive na prisão várias vezes por conta disso, mas agora eu tô num tratamento de castração química e o meu pau não sobe mais, então fiquem sabendo que eu não tenho mais vontade nenhuma de fazer isso, porque a polícia, a justiça francesa, eles conseguiram esse tratamento pra mim e acabou o meu problema. Mas fiquem sabendo que vocês vão encontrar meu DNA por aqui, e o que é normal, porque eu sou o síndico do prédio. Então a polícia anotou tudo isso, eles ficaram surpresos, porque eles falaram: caramba, a gente não sabia de nada, nem olhamos a ficha desse cara ainda, porque eles ainda não tinham começado a investigação a fundo. Então eles anotaram tudo isso e eles sabiam que em algum momento esse cara iria voltar novamente para responder algumas perguntas. A polícia, eles acharam estranho que ele falava de abuso sexual, mulher, crime contra mulher, violência e tal. Caramba, a Audrey ela foi estrangulada, não tá falando nada de abuso, não tem nada de sexual aqui nessa cena de crime. Por que ele tá falando isso? Nem é suspeito de nada. Se a gente visse a ficha dele, ele não é o tipo de crime que ele cometeu, então não tem nada a ver, tá estranho. Quando o resultado da autópsia da Audrey chegou, foi aí que a polícia ficou realmente falando: ah, esse cara tem culpa no cartório, sim, porque ela tinha sido violentada por baixo e por trás. Então ficou claro que sim, era um crime sexual que a Audrey, infelizmente, ela tinha sofrido. A polícia foi olhar então a ficha desse senhor Caiese mais de perto. Ele tinha uma ficha bem longa, tá? Ele já tinha passado 6 anos na cadeia por conta de abuso contra uma mulher. Aí saiu, não aprendeu. Aí teve outro episódio onde ele fez a mesma coisa, só pegou 6 meses, cumpriu um pouquinho e saiu. E a pena mais alta que ele teve, ele agrediu de novo uma mulher sexualmente, pegou 20 anos de cadeia, mas aqui na França você sabe que não paga 20 anos, né? Ele só ficou 12 anos preso. Depois disso, gente, ele saiu em outubro de 2002, ele tinha saído, e passaram alguns meses, eles deixaram esse cara solto, sem nenhum tipo de acompanhamento, e ele começou a trabalhar no prédio da Audrey, um prédio onde tinha várias meninas, várias estudantes. Olha o perigo. Uma moça que morava nesse prédio, ela já tinha feito um BO contra esse síndico, porque ele olhava pra ela de um jeito muito assim carnal, sabe, com fome, queria comer ela com o olho. E uma vez ela chegou na casa dela, ele tava dentro da casa dela. Eu falei: caramba, o que esse cara tá fazendo na minha casa? Então ela fez um BO contra ele, dizendo: esse cara é perigoso, ele me olha de um jeito muito carnal, eu não me sinto à vontade com ele, toda vez que ele me olha, ele me come com o olho, esse cara é perigoso, ele parece ser um predador. Ela fez esse BO, mas a polícia deixou de lado e esse BO tinha sido esquecido. Ninguém fez nada. O pessoal da polícia, eles viram que quando ele foi julgado pelos crimes, ele era dito como sendo um psicopata e muito perigoso. Ele não iria mudar, ele era incurável. Mesmo com toda essa ficha aí grande, esse histórico de psicopatia, de o cara não tem cura, ele vai fazer de novo. Ele foi negligenciado pelo sistema, infelizmente. Sabe aquela história de castração química que ele estava fazendo? A polícia viu que o tratamento já tinha sido terminado faziam meses. Então, minha gente, o negócio dele lá de baixo já funcionava de novo, porque ele tinha parado o tratamento. Então, ele tinha vontade de fazer as coisas. Como a polícia viu que ele estava mentindo, a polícia chamou ele para um outro interrogatório para fazer um teste de DNA.
Quando ele chegou na delegacia, ele chegou super assim de boa, conversando, faltava só ele bater na mão dos caras pra fazer, é tudo certo, aqueles caras legalzão, conversando, ele tava assim, à vontade, parecia que tava na casa dele. Começou a contar da vida dele, que ele trabalhava na Legião Estrangeira Francesa, que é o exército aqui dos estrangeiros, e contou um bando de história, o cara legalzão mesmo, sabe? A polícia falou, meu, o que esse cara tá fazendo? Ele é suspeito e fica aí contando a vida dele. Ai, vamos deixar ele aqui de lado porque isso aqui tá errado. Ele esperando o resultado do DNA sair, ele continuou ali conversando com os policiais numa boa. O resultado saiu. E para surpresa dos policiais, não era o DNA do senhor Kayese. Ele não tinha nada a ver com o crime que tinha acontecido com a Audrey. Os policiais não queriam deixar esse cara sair. Sabe que aqui na França, interrogatório é no máximo 48 horas. Eles sabiam que tinha uma coisa errada com esse cara. Mas ele negava tudo, negava tudo. Só que daí a polícia começou a fazer pressão, pressão, pressão. E teve uma hora que ele falou, olha, fui eu mesmo, peço desculpas pra vocês, fui eu que fiz isso. Mas eu quero que vocês saibam que a agressão sexual não teve nada a ver comigo, não. Isso não fui eu. Então a história ficou mais mal contada ainda. Peraí, você matou a pessoa, mas não foi você que agrediu? Então quem que agrediu? Eles não estavam entendendo mais nada. Foi aí que ele começou a dar mais explicações. Ele falou que ele roubou uma chave do apartamento da Audrey alguns dias antes e teve uma vez que ele sentiu uma vontade muito grande de fazer essas coisas e ele foi até o apartamento da Audrey, bateu, era na madrugada, e ela abriu a porta porque ela conheceu que era o síndico. E quando ele entrou na casa, ele já entrou de força, ele tinha uma arma e ele já ameaçou a Audrey, falando, ó, fique quieta, para aí de gritar e senta aí numa cadeira. Então, poxa, ela viu que tinha uma arma, o que ela podia fazer? Ela simplesmente obedeceu. Esse cara pediu para ela tirar as roupas e chupar um pirulito dele. Depois disso, ele todo satisfeito, ele falou, poxa, eu quero brincar um pouco com a Audrey. Então ele tirou a Audrey do apartamento dela, amarrada, ela não podia gritar, não podia fazer barulho, não podia fazer nada, e levou para o apartamento dele. Na madrugada, ninguém viu nada. Ele deixou a Audrey durante um dia na casa dele, e depois de usar essa menina, fazer tudo o que ele queria, ele decidiu estrangular a Audrey e foi dessa maneira que ela perdeu a vida. A polícia totalmente transtornada com essa confissão, e ele falava e parece que ele não estava sabendo que era tão grave, ele falava e às vezes até se gabava de contar os detalhes, sabe? Bem psicopata mesmo. A polícia falou, mas peraí, você não falou do abuso pra gente não. O que aconteceu nessa hora? Porque a gente sabe que ela tem lesões embaixo. O que você fez com essa menina? Aí ele falou, gente, essa aqui eu tenho que contar pra vocês. Ó, o cara de pau desse cara e o nível de psicopatia que eu não sei nem o que falar. Ele falou assim, eu tentei imitar uma agressão sexual. Então eu utilizei um pepino, mas não fiz nada com ela não. A polícia falou, meu, mas isso não tá colando. Continuaram fazendo pressão, até que ele confessou que ele tinha feito com ela. E como que ele sairia sem nenhum tipo de culpa dessa situação. Alguns dias antes, como ele era síndico do prédio, ele ficava tirando o lixo. Ele encontrou uma camisinha usada. Ele pegou essa camisinha, tirou o esperma e congelou. Então, quando ele pegou o Audrey, ele sabia o que ele ia fazer com ela e ele não queria ser incriminado. Então, ele abusou dessa menina como ele pôde, usou todas as coisas para se prevenir. E no final, ele descongelou o esperma e colocou nas partes baixas da Audrey e na boca dela. Então é óbvio que o DNA dele não tinha sido encontrado. Era o DNA de uma outra pessoa inocente. E esse cara falou isso pra polícia, se gabando, e falou, olha, essa daí não foi ideia da minha cabeça não. Eu vi isso no seriado chamado NCIS, Investigação Criminal. A polícia, depois disso, eles ficaram de boca aberta, falaram, como que uma pessoa assiste um seriado e tem umas ideias malucas dessa? E realmente eles encontraram esse episódio onde o cara faz isso. Vocês acreditam? No final do interrogatório, o senhor Kayese, ele agradeceu a polícia por ter sido pego. Ele falou claramente para a polícia, que bom que vocês me pegaram, porque se vocês não me pegassem, eu ia continuar fazendo o que eu tô fazendo há muito tempo, que eu não consigo parar. É uma coisa que é mais forte do que eu não consigo parar. Então, obrigado que vocês me pegaram, que pelo menos assim eu tô longe da sociedade de mulher, eu vou parar de fazer mal para os outros. Que solto eu vou fazer sim. Esse caso, ele se tornou super midiático porque todo mundo queria entender
Como que um cara perigoso desse, com histórico longo, com todo o problema psicológico do mundo, foi solto sem acompanhamento psicológico? E como que deixaram ele trabalhar como síndico numa residência onde tinha várias estudantes, mulheres? Ele era perigoso, ninguém conseguia entender isso. E isso queimou a cara dos chefões aqui da polícia. Eles não sabiam explicar como que eles tinham negligenciado esse cara tanto tempo. O julgamento desse cara aconteceu em maio de 2008 e nesse julgamento ele pegou uma pena bem pesada, que é a máxima aqui para a França. Ele pegou 30 anos de prisão fechada. Espero que ele pague até o final, porque ele já deveria ter pego penas longas e não foi o que aconteceu. Ele vai pedir condicional, se ele quiser, em 2027 e ele vai estar com 70 anos. Todo mundo no tribunal, quando ele apareceu para falar, todo mundo gritava, xingava ele. Você é um monstro, perigoso, por que você fez isso? Sabe o que ele fez pra galera, o senhor Caiese? Ele mostrou o dedão do meio pra galera, assim, ó, todo feliz e contente. Então todo mundo viu que ele era um cara sem empatia, sem remorso, que ele não tava nem aí pra nada. Esse cara não pode ser solto. Esse foi o caso de hoje, um caso aí pra gente aprender, refletir, ficar em alerta. Se o senhor Caiese, ele não tivesse uma ficha tão suja, a polícia nunca ia duvidar desse cara. E talvez hoje um inocente estaria na cadeia, porque o DNA foi encontrado na cena do crime. Olha que horror! Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo caso, gente.